Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e ao meu lado meu digníssimo marido, Matheus Caldeirão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio iniciando, episódio número 8. Ó, já estamos chegando lá no 10º episódio e depois, se Deus quiser, virão muitos outros, né? Então, é um prazer tê-los novamente aqui conosco, né? Comigo, com a Jaque, com a nossa convidada, que daqui a pouco a gente vai apresentar. E antes de mais nada, vou pedir aqueles favores, né? Que são primordiais para o nosso crescimento, para a entrega do Facebook, do YouTube, de todos que estão assistindo, né, do Instagram. Ele precisa que seja curtido esse vídeo, precisa que seja compartilhado, você precisa se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, tá? Então faz o favor para a gente. E vamos falar um pouquinho também do nosso patrocinador oficial do episódio. Vamos lá, então o laboratório móvel que mais cresce no Brasil, que é a Carga Express, que é especialista em protocolo com carga imediata. Então, imagina você ter dentro da sua clínica ou do seu consultório a oportunidade de oferecer aos seus pacientes iniciar e terminar as próteses no mesmo dia, dando muito mais conforto, segurança, otimizando a sua hora clínica. Então, para você que não conhece a Carga Express, vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, fale com a equipe, tenho certeza que eles vão receber você muito bem, vão te dar um benefício especial para você que está assistindo esse podcast. E a partir do momento que você chamar eles dentro da sua clínica ou do seu consultório, eu tenho certeza que você não vai mais ficar sem a Carga Express. E agora vamos chamar a nossa convidada, a nossa amiga. Faz a apresentação, amor. Vamos lá, pessoal. Muito amiga nossa, né? Doutora Soraya Cardim, ela é formada em tecnologia, né, da informação, formada em direito, especializada, pós-graduada em processo de direito civil. É um prazer enorme recebê-la hoje. Sou, né, como a gente chama, mas a doutora Soraya aqui, para quem não conhece, né? Então, acho que vai ser um papo muito legal a gente desmistificar um pouquinho a questão do direito e odontologia, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Seja muito bem-vinda. Nossa, muitíssimo obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Nós fizemos uma live interessantíssima na semana passada. Verdade. E a oportunidade de poder falar um pouquinho mais do direito, poder falar um pouquinho mais da relação que isso tem com a odontologia, não especificamente, mas também dentro da odontologia. E eu espero que seja uma conversa bem agradável, bem tranquila, que nem foi a nossa live. Vai sim. Com certeza. Ô, Sô, pra gente começar, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados. Então, o que você gostaria de ser quando era criança? Você se imaginava sendo advogada? Você sempre quis? Tem alguém na sua família que é advogado? Conta um pouquinho pra gente do seu sonho de infância. Bom, eu sou filha de um advogado, né? Meu pai, na verdade, a advocacia entrou, assim, numa época da vida dele já bem assim, fora do padrão, porque era o que ele queria de carreira, mas ele acabou fazendo administração, acabou fazendo contabilidade, e só depois que ele fez direito, né? Na verdade, quando eu era criança, aquele sonho de ser astronauta, enfim, que toda criança tem, mas por muito tempo eu quis ser engenheira, mas por uma única situação. Eu achava que era muito bacana se eu fosse engenheira e eu fosse colocar os pedreiros, tipo, para fazer ginástica antes na minha cabeça era isso que eu imaginava que era engenharia. Tipo, ia começar a obra e eu ia, tipo, fazer ginástica com eles antes de começar, alguma coisa assim. Só que aí a matemática na minha vida profissional e escolar, principalmente, nunca foi, né, uma primazia, não, né? Então, eu acabei desistindo da engenharia e o direito sempre foi uma coisa que me encantou, né? Então, já com 13, 14, 15 anos, eu sabia que eu queria fazer advocacia de qualquer forma. Só que, nos percalços da vida, eu acabei, né, me tornando mãe muito nova. E quando eu estava prestando o vestibular, na verdade, tenho só uma observação. Eu sou de uma geração do curso técnico, né? Então, eu não fiz o colegial normal. Então, química, física, biologia eram coisas completamente, assim, fora da minha rotina escolar. Então, até para prestar um vestibular numa faculdade pública ou alguma coisa assim, ia ser muito difícil, porque eu me formei em técnico. Eu fiz o técnico em secretariado.
Nossa. Hoje você tem escolas aí de informática, enfim, que dão cursos de 6 meses, né? Na minha época, não. Eram 3 anos, eu tive taquigrafia, aula de boas maneiras, enfim. Uma série de coisas. E aí, quando eu vim para Piracicaba, já terminando o terceiro ano do técnico, eu prestei vestibular e aqui, na época, só a Unimep tinha direito. E eram, assim, 300 alunos por vaga. E aí eu acabei não passando em direito, estava grávida do João. Eu tenho hoje um filho de 25 anos. Isso você estava com quantos anos na época? 18. 18, novinha. Fui mãe bem... Eu ganhei a maioridade e um filho, né? Com 18 De anos. presente, Então, aí eu acabei não entrando em direito e fui fazer a parte de informática, porque... Que você também gostava? Tá. A gente entra achando que é uma coisa, é o que eu falo, né? A parte teórica da faculdade, do curso superior, é muito... A gente faz uma ideia muito errada, muitas vezes. Acha que é uma coisa e quando você começa a estudar e você percebe que é uma coisa completamente fora. Só que eu já tinha começado, falei, agora não vou parar, vamos até o final. E aí eu me formei, trabalhei na área por um bom tempo, até que eu resolvi abandonar tudo e fazer a faculdade de Direito, que era o meu sonho de carreira, que era o que eu queria fazer, né? Desde da adolescência, que eu já tinha isso em mente. E aí eu passei no vestibular com louvor na época, enfim, e consegui fazer a faculdade, né? Ainda quando a Unimep ainda estava nos louros né? Hoje, infelizmente, a gente vê como uma instituição desse tamanho na cidade passando por uma situação tão delicada, né? Mas eu fiz a faculdade, aí sim, aí eu me encontrei profissionalmente, porque aí consegui realmente estudar aquilo que eu sempre quis. Que legal. E aí você tinha, por exemplo, aí você fez a faculdade. Lá dentro, aí que você escolheu aonde você ia seguir, você ia de fato advogar, ou você já pensou em fazer um concurso público, ou ser uma juíza, uma procuradora, enfim, o que você pensou? Quando você entrou, você tomou essa decisão logo de cara? Como que foi? Não, eu até pensei na parte de concurso. Eu acho que a grande maioria dos jovens que entram na faculdade de Direito hoje, quando entram, já entram pensando... Só que a frase "a advocacia não é para os fracos", ela é muito verdadeira, né? Porque eu acabei desistindo completamente da ideia de fazer concurso público em qualquer área, porque eu realmente entendi que eu tinha nascido para advocacia. Então, o atendimento ao cliente, a seleção de documentos, de informações, de pesquisa, para tudo, para você conseguir fazer apresentar aquele processo, e era realmente o que me encantava dentro do direito. Então, eu falei, não quero ser delegada, não quero... O sonho do meu pai era que eu fosse delegada. Você tem um perfil. A grande parte das pessoas falam isso, mas enfim, assim, a gente brinca, né? Os que advogam assim, a gente não presta concurso, vai morrer pobre. Não é isso, né? Mas logicamente que é um trabalho mais árduo, mais complicado, mas que precisa também. Da mesma forma que a gente tem os concursados, a gente precisa da mão de obra que vai sentar ali, vai atender. Ainda que grande parte dos advogados até muitas vezes não gostem. Ou alguns não gostam do atendimento para o cliente, outros que não gostam da escrita, que não gostam da pesquisa também, né? Sim, né? Por isso que eu costumo dizer que advogado é igual médico, dentista, psicólogo, aquele que a gente vai, gosta e confia, a gente leva ele para a vida da gente, porque você não vai trocar de profissional. Com certeza. E isso acontece em N áreas, e não é diferente dentro da advocacia. Então, assim, graças a Deus, eu tenho clientes de muitos anos, eu tenho empresas hoje que eu já tô com vocês já há um bom tempo também. Então, assim, a gente vai construindo uma carreira devagarzinho, até porque, em que pese o meu pai ser advogado, o meu pai, né, hoje mora no Sul, em Santa Catarina, e eu vim, assim, comecei a minha carreira sozinha, né? Tive um colega que inicialmente, até antes mesmo de eu tirar o AB, me deu a oportunidade de aprender muita coisa, mas dizer assim, que eu criei o meu escritório sozinha. Hoje eu totalmente seu. Sim, assim, lógico, né? Eu tenho uma biblioteca que o meu pai me deu de presente, né? Enfim, a parte de conhecimentos, aquilo que eu pude acompanhá-lo, né, no decorrer da vida com relação à parte jurídica, mas efetivamente o meu trabalho, o meu escritório, todos esses anos, há mais de uma década que eu advogo já,
é graças, assim, o mérito é exclusivo meu, digamos assim. Legal. E quais são as principais vertentes hoje da advocacia para você seguir sem ser os concursos públicos, né? Você optou pela parte de processo civil, direito civil, né? Quais são as principais outras que você poderia ter escolhido, né? Para quem está assistindo a gente, talvez é um estudante de advocacia, o que você indicaria, assim, para um processo? Olha, dentro da advocacia, tem uma série de coisas empresas que você pode trabalhar. Você pode ser um advogado inserido dentro de uma empresa, dentro de um banco. Tem uma gama grande de lugares para você poder trabalhar e áreas também. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem o direito digital, que ele é, né, muito Tem crescido procurado. bastante, né? Tem muita oportunidade de trabalho. E talvez poucos cursos assim, de especialização nessa área. E talvez tenha muita gente engajada, mas com pouca oportunidade de estudo. Porque realmente é assim, é uma coisa muito nova e que vem crescendo de forma acelerada. Temos a inteligência artificial aí sendo utilizada em N ramos de trabalho, nas vertentes mais diferentes possíveis. E a advocacia precisa estar presente porque a gente tem lei para as coisas, né? Não dá para a gente achar que eu tenho um perfil numa determinada rede social e eu posso ir lá escrever, fazer o que eu quiser. Isso é legal a gente falar também, Porque internet não é terra sem lei, né? Isso é uma coisa que eu falo com muita propriedade, porque as pessoas hoje precisam... Existe um liame muito estreito entre a liberdade de expressão, né? E aquilo que efetivamente a gente pode e não pode fazer. Porque, senão, dependendo do que você fizer, você corre o risco aí, de repente, de ter uma retaliação jurídica. Inclusive. No próprio Conselho Regional de Odontologia nosso, ele já prevê algumas normas, né, de publicação, né? Então, a importância da gente ter uma assessoria jurídica para defender-nos, né, contra possíveis processos, né, de publicidade, da gente mostrar muitas coisas que não podem ser mostradas, né? Quando a gente coloca, por exemplo, um caso clínico, a gente obrigatoriamente a colocar lá quem foi o cirurgião que realizou, a inscrição dele no conselho. Então, são normas que a gente tem que seguir para evitar problemas futuros, né? E a assessoria é justamente para isso, né? Para sempre estar nos ligando, nos alertando para evitar problemas, né? Ainda mais nessa era digital que a gente vê E não hoje. só isso, é também, por exemplo, na questão de comentários ofensivos. Sim. Né? Que é isso que você está falando. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está por trás de um celular ou de uma tela, ela está protegida, está lá xingando, está lá sendo agressiva com você, te ofendendo. Ah, não vai acontecer nada, porque eu tô aqui num perfil fake, tô lá xingando vocês de tudo quanto é nome. Só que é isso que a Su tá dizendo. Hoje, a internet, você não pode simplesmente ir lá e achar que você pode falar o que você quiser também. Não, até porque a hora que você tá fazendo isso, o teu registro na internet tem um número de IP que controla. Então, eu não sei quem tá por trás desse perfil fake, mas esse perfil fake, ele tem um endereço. Então, existem mecanismos hoje que permitem com que você vá buscar quem tá fazendo isso, né? Então, as pessoas precisam entender que, assim, a internet é um mundo gigantesco, vasto, que permite para a gente uma série... Como ferramenta de trabalho, ele é muito importante, principalmente com relação à divulgação. Hoje, a gente vê profissionais das mais diferentes áreas se utilizando de plataformas digitais, como é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, outras pessoas famosas, pessoas de outras áreas, enfim, tentando uma publicidade sadia, né? Dentro daquilo que é pertinente à sua categoria. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que a internet pode ser uma coisa maravilhosa, a gente tem também o lado ruim da internet, que é quando as pessoas se utilizam de ofensas, de xingamentos. A gente tem a parte política, a gente tem a parte religiosa, a parte do racismo, a parte do preconceito, né, dos mais diferentes tipos. E aí a gente tem um complicador, porque as pessoas ainda acham que elas podem fazer o que elas querem, exatamente, atrás de uma tela de um celular ou atrás da tela de um computador. E, infelizmente ou felizmente, existe
A gente tem... Como identificar. Tem como identificar e a gente tem, inclusive, lei para isso, né? Então, precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente faz até uma coisa, às vezes, sem pensar e nem imagina que aquilo, de repente, não poderia, uma forma de publicidade. Vamos pegar um exemplo, né, hipotético. Vocês fazem um trabalho com um determinado paciente... não vocês, porque vocês têm a minha assessoria, obviamente que a gente tem documentação para isso. Aí tem que vender o peixe do bom profissional, dos 2 bons profissionais que eu tenho à minha frente aqui. Mas, por exemplo, aí, de repente o profissional não pega uma autorização de uso de imagem. Uhum. Aí ele vai e faz aquela divulgação, de repente aquela divulgação toma uma proporção muito grande, mas aquele cliente ou o paciente se sente prejudicado porque teve a sua imagem vinculada e tal, e isso acaba virando um processo. Então, assim, infelizmente hoje a gente precisa tomar muito cuidado com a forma com que a gente faz a propaganda, Essa exposição. principalmente dentro das redes sociais, que é o que todo mundo utiliza hoje. E não é uma coisa obrigatória, né? A gente sempre fala com os nossos pacientes, tem algum problema de você aparecer e tudo mais. Tem paciente que é mais tranquilo, né? Mais ali na dele, não quer aparecer, a gente não é obrigado a fazê-lo, né? Ele está contratando o nosso serviço, né? Se ele assinar, aí beleza, tô assinando, aceito, E depois... mesmo que ele assine. Sim, exatamente. Pode ser que ele não queira aparecer. Exatamente. Então, é uma coisa assim que a gente pode controlar também e ter essa atenção e cuidado com o paciente também, né? O ideal seria, né, para qualquer profissional hoje, de qualquer área, né, vai começar a partir para esse lado de divulgação, de promoção, de imagem, de tudo, ter um certo cuidado com o que a legislação permite e, inclusive, a própria categoria da profissão, né? Nós, advogados, nós temos um sério problema com relação a isso, porque a gente tem o estatuto, então a gente também tem normas concernentes ao nosso trabalho e determinadas coisas não são permitidas, né, por, de repente, caracterizar uma captação de clientes, enfim. E aí acaba até, o profissional pode até, o advogado, responder de forma até administrativa, como nós temos até alguns casos aí na cidade. Mas não é que não seja permitido. A gente só precisa entender que as coisas têm limitações e que não dá para ultrapassar isso e achar que, torna a falar, né? A internet não é terra sem lei. Então, tem para os dentistas, tem para os advogados, tem para os engenheiros, tem para os contadores, tem, enfim. Cada área tem a sua forma específica de lidar com essa parte, inclusive, de propaganda, que é uma coisa que as pessoas estão usando com muita frequência e é interessante. Sim. Quantos bons profissionais a gente acaba nem sabendo que estão no mercado, Perfeito. porque não tem, eu não tenho esse... né? Exatamente, né? E sabe o que eu falo também? É engraçado, porque às vezes o bom profissional vê ali o coleguinha se destacando, crescendo, prosperando, e às vezes, tecnicamente, ele nem é tão bom assim. Mas ele está lá vendendo o peixe dele, falando o que ele faz, o trabalho que ele faz. Enquanto a pessoa que está vendo, que às vezes pode ser tecnicamente muito melhor, por vergonha ou porque não quer mesmo aparecer, deixa de crescer e, além de tudo, está criticando o outro. Mas o outro está lá aparecendo. Então, às vezes, tem muita gente boa que não cresce porque também não se expõe. E isso, assim, tem os dois lados. Tem. Né? Porque ela é boa, ela também não quer aparecer, mas ela não vai atingir muitas pessoas que nem a conhecem. Enquanto o outro, que às vezes tecnicamente não é tão bom, mas ele está aparecendo, então ele está se divulgando para muito mais pessoas. Aí a gente pode até pensar também no perfil do profissional. Por exemplo, se você pegar um dentista hoje de 60 anos, que já trabalha pro hobby, já, né, tá com a carreira dele já consolidada. É lógico que o perfil maior, isso eu acredito que em todas as áreas, de profissionais que se utilizam desse tipo de divulgação, do marketing, tudo, é realmente essas gerações mais novas, de profissionais, inclusive, de não só no quesito idade, né? Porque nós não, daqui a pouco vão dizer que, então a pessoa de 60 anos não pode fazer publicidade. Não, claro que ela pode. Só que é muito mais fácil eu pegar um jovem
Vou pegar um dentista, né? Pegando a área de vocês. Um dentista agora que se formou, tá montando uma clínica e criar toda uma, né? Vocês já estão no mercado há um bom tempo, já tem notoriedade, mas pensando numa pessoa que está vindo agora da faculdade, do que eu pegar, por exemplo, um profissional que já está há 30 anos na área, já está consolidado, tem lá a sua... no que ele trabalha, tá de bom tamanho, o know-how dele tá ótimo, ele não vai perder tempo, não vai mexer com isso. Sim. Entendeu? Só que é exatamente o que você falou. Só que aí tudo bem, pra ele tá tudo certo, mas o tão quanto incomoda o outro que tá fazendo Exato. e que tá prosperando. Exato. Né? Você falou uma coisa de repente dessa pessoa nem ser tão boa tecnicamente falando. Se a gente for parar pra pensar, quantos novos profissionais são jogados no mercado todos os anos? Sim. Né? Vou pegar um exemplo. A minha mãe fez prótese dentária, se formou pela Unicamp aqui de Piracicaba, né? Ela começou o curso em São Paulo, terminou aqui em Piracicaba. E a Unicamp jogava, é um termo até assim, né? Mas colocava dentro do mercado 30, 40 novos protéticos por ano. Eu não tenho, talvez, essa demanda de dentistas para essa quantidade de profissionais. Talvez aí seja uma conta que fique meio... Lógico, nem todos os dentistas que se formam vão abrir sua clínica no mês seguinte à sua formatura, tampouco os protéticos vão abrir um laboratório logo que vão para o mercado. Mas sempre vai ter espaço para quem é bom profissional. Com certeza. Sempre vai ter espaço para aquele que gosta do que faz. A gente pode ter 1 milhão de engenheiros, 1 milhão de advogados, 1 milhão de dentistas, 1 milhão de contadores, mas sempre aqueles que fazem, né, que realizam o seu ofício com amor, com respeito, com zelo, porque a gente tem que amar o que a gente faz. Sim. Não tem. Hoje em dia é muito difícil. Eu tinha uma frase que quando eu dava aula na graduação, eu costumava falar pro pessoal que fazia administração a seguinte frase: o dia que o despertador de manhã, quando você vai levantar para trabalhar, vira teu inimigo, você tem que repensar o que você está fazendo na tua vida. Porque você vai passar mais da metade do seu dia dentro de um ambiente de trabalho, realizando uma coisa que você não gosta, e isso a médio, não vou nem dizer a curto, mas a médio prazo pode te trazer uma frustração tão grande que isso reflete na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida dentro de um casamento, em tudo, porque você está extremamente infeliz com aquilo que você faz. Eu fiz tecnologia da informação, me formei na área de informática, não era o que eu queria, eu larguei tudo e fui estudar aquilo que realmente é a minha paixão de profissão. Gosto do que eu faço? Gosto muito do que eu faço. Gosto muito de dar aula também, né, uma outra vertente do direito para mim. Mas hoje a advocacia, que é o meu ganha-pão, que é o que paga as minhas contas, eu sobrevivo da advocacia, é a minha paixão de profissão. Se de repente se eu fosse contadora, né, voltando lá, resgatando no comecinho da conversa, a matemática, eu estaria extremamente infeliz. Poderia estar trabalhando numa empresa grande, enfim, num outro patamar profissional, mas eu não estaria feliz. E isso acontece com grande parte das pessoas que hoje se formam, que muitas vezes acabam se formando numa coisa que não gostam, ou vão trabalhar a vida inteira com aquilo porque financeiramente é viável, ou porque o pai tem uma empresa, enfim, né? Mas quando a gente briga com o despertador, ou quando aquele trabalho que a gente está fazendo não traz felicidade de alguma forma, não nos completa, não nos preenche, tem que repensar. Mas o que não anula o fato de você amar a sua profissão não significa que não tem desafios. Porque às vezes... Jamais, imagina. Porque imagina. é como eu digo, um trabalho é um trabalho. Então, assim, não é porque a gente ama o que faz que a gente não vai ter desafio, que a gente não vai ter dor de cabeça, que a gente não vai se estressar, que às vezes a gente não vai ficar de saco cheio. Porque o que eu percebo, essa nova geração acha que é tudo muito simples. Eu vou plantar aqui e vou colher amanhã. E não é isso. Mesmo a gente trabalhando no que a gente ama, olha o tanto que a gente vai plantando para colher, sabe-se lá em algum determinado momento. Então, o que eu vejo, eu amo o que eu faço, significa que eu vou amar o tempo inteiro, que eu não vou... Não. Significa que você vai trabalhar o tempo todo, que você vai ter desafio, só que ainda assim eu acho que é muito mais leve do que a pessoa que realmente não ama o que faz, que é isso que você falou, acorda e fala, puta que saco, vou ter que ir de novo para aquele lugar, vou ter que ir de novo fazer aquilo. Mas a gente também fica estressado, cansado, irritado, também é difícil pra caramba. E as Qual é o bom profissional que não tenha passado por problemas, por dificuldades para crescer, para se sobressair, em qualquer área que a gente for pensar?
Não existe. O quanto vocês não batalharam para chegar até onde vocês chegaram, na clínica que vocês têm hoje, com todo com uma clientela grande, com um nome formado dentro da área de vocês. Só vocês sabem o quanto vocês galgaram, o quanto não foi difícil, o quanto vocês não tiveram que renunciar, muitas vezes, para chegar onde vocês chegaram. É o que eu falo pro Mar. As pessoas têm mania de ver onde você está, mas ela não sabe o que está se passando por trás do bastidor. É a famosa frase, você tem sorte? É exato. Não vê até que horas você trabalha, não vê até o horário que você fica acordado, não vê o que você faz no final de semana. Às vezes que você abre a mão de ter momentos de lazer, de ter momentos com a sua família para trabalhar, mas ela vê onde você tá ali. E ela também não sabe o que tá acontecendo por trás do bastidor. A parte bonita é o que todo mundo enxerga. É, todo mundo vê a Soraya, ela dá aula, olha como ela se comunica bem, é uma profissional exemplar, olha quantas empresas. Mas ninguém sabe o que você tá se passando lá atrás. Não, ninguém Às vezes sabe que você os manda finais mensagem de madrugada, que você tá trabalhando, isso ninguém vê. Não. É por isso que eu falo que quando as pessoas falam que a gente tem, quando a gente é bem sucedido, né? Ou quando a gente tem algum êxito em alguma coisa, você tem sorte. Eu tenho vontade de pegar e falar pra pessoa, vem cá, senta aqui do meu lado um minutinho que eu vou te mostrar a sorte. E sabe o que é engraçado, Sô? Coloca essa pessoa que às vezes quer colher o mesmo que você pra fazer o que você faz. Porque as pessoas querem ter a colheita, mas ninguém quer pagar o preço. Não. E você falou uma coisa que é verdade. Essa geração que vem agora acha que é tudo muito... Enriquecer é fácil, ter nome é fácil, né? Que você vai sentar ali na sua mesa, as coisas vão cair do céu e assim, não é bem dessa forma. É. A gente tem que ralar muito, ainda mais quando você é sozinho e depende exclusivamente do seu trabalho, para você chegar onde você quer chegar. É lógico, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer prosperar mais, a gente quer mais cliente, quer crescer mais, quer ter reconhecimento e tal. Mas e o preço para pagar por isso? Você está disposto? O preço é alto. Não. Durante 9 anos eu dei aula à noite com o filho pequeno e trabalhando o dia todo. Então, eu trabalhava 3 períodos de segunda a segunda. E por que eu falo que é segunda a segunda? Porque naquela época, por exemplo, os prazos processuais não se interrompiam os finais de semana. Hoje, se eu tenho 15 dias para apresentar uma defesa num processo, por exemplo, eu vou contar 15 dias úteis. Então, eu vou pular os feriados, eu vou pular os finais de semana. Naquela época não era. Então, eu tinha com sábado, domingo para contar prazo. Então, eu tinha que trabalhar para o escritório, eu tinha que montar aula, corrigir prova, montar prova. Aí você tem casa, filho, marido, cachorro, papagaio, tudo. Aí, assim, não cai do céu. É o que eu falo, não cai do céu. Tem custo. E o custo, muitas vezes, é o sacrifício que isso traz para você poder crescer profissionalmente. Ele, às vezes, até é muito maior do que você está disposto a pagar. Mas ou é isso, ou você estagna. Exato. E é o que eu principalmente enxergo hoje, a maior dificuldade que eu enxergo, principalmente eu que dei aula na faculdade, bem pro pessoal que estava bem no comecinho, que estava entrando na faculdade, era o que a gente mais percebia. Eu tô entrando na faculdade, eu quero arrumar um estágio para ganhar 5 mil reais por mês, quero trabalhar 4 horas e acabou. E assim, ó, não me peça para levantar uma caneta fora daquilo que a gente combinou, porque isso não é do meu trabalho. Eu sou de uma época que, como estagiário, a gente fazia tudo e mais um pouco e queria fazer mais para ter o reconhecimento do teu chefe, para que a hora que acabasse o teu estágio, ele falasse para você assim, não, vou te efetivar. Só que hoje, a gente, infelizmente, essa nova geração não tem esse comprometimento que nós temos. A gente tem hoje uma geração que não gosta de ler. A gente tem uma geração hoje que não sabe utilizar o computador. Nossa, Soraya, mas é uma geração super informatizada. Ela é para o celular, ela é para as redes sociais, ela é para programas de videozinhos, enfim, né? Vários que a gente tem por aí. Mas se você colocar essa molecada, né, uma forma mais grosseira até de falar, mas esse pessoal mais jovem, para sentar para redigir um texto, perguntar para eles o que é uma dissertação, explicar como é que faz uma dissertação, ele vai sentar na frente do papel e vai dizer, meu Deus, por onde que eu começo? Mas isso é uma realidade. E não estou falando de parte pública, de escola pública. Geral. De uma forma muito geral. Mas você sabe que eu vi outro dia o podcast do Eric Jacan.
E aí, perguntaram assim pra ele, como que é quando você sai, né, pra ir num restaurante? Como que é esse momento pra você? Ele falou assim, pra mim é quando eu como mal. Aí, né, o Igor do Flow ainda falou assim, mas como come mal, por quê? Ele falou que se eu tô comendo mal, é porque eu estou indo muito bem. Se a comida que eu estou comendo de outros restaurantes tá ruim, é bom pra mim, porque é sinal de que eu estou crescendo e a minha comida é muito boa. Então, no final das contas, essa geração que tá indo muito mal, pra gente, é muito bom. Por quê? É menos concorrência para. Embora eu não acredite muito na palavra concorrência, mas são sinal de que a gente pode crescer muito mais. Porque tem uma clientela de gente formando muito ruim. Só que eu concordo com você e faço até um alerta com relação a esse seu comentário. Eles vindo muito ruins, isso é muito é um complicador grande do tipo de profissional que você tem no mercado. Então, mas aí eu não acho que são todos ainda, viu, Sol? Não, lógico que não, pelo amor de Deus. A gente não pode generalizar de forma alguma. Eu acho de assim forma que tem alguma. muita gente, tem muito profissional ruim se formando em todas as áreas. Sim. Mas ainda tem muita gente boa. Agora a questão é, eu acho que aí também vai muito, eu não sei, da criação dessa pessoa. Eu não acho que é só um problema, não sei, não acho que é um problema só digital. Institucional. Eu acho que é um problema familiar, na minha percepção. Eu acho que vai muito da criação. Eu venho de uma criação onde a minha mãe não trabalhou para cuidar de filhos, né? Meu pai era arrimo de família. Então, o homem sustentava a casa, a mulher ficava em casa para cuidar da casa e dos filhos. Eu venho dessa criação. Quando eu fui mãe do João, eu trabalhava 3 períodos, de segunda a segunda, e tinha que ter a ajuda dos meus pais para poder ajudar a cuidar do João. Porque senão seria humanamente impossível, até porque eu não me casei quando eu engravidei. Então, essa responsabilidade ainda por cima, além de tudo, eu ainda era mãe solteira. Então, eu era uma mãe solteira que trabalhava 3 períodos, segunda a segunda. Então, realmente, assim, concordo com você. Aí você vai dizer pra mim, a criação que a sua mãe deu, que seu pai deu, foi a mesma que você deu pro João? Obviamente que não. Porque muito do que eu precisei da minha mãe, a minha mãe e meu pai estavam ali a tempo e a hora. E por muitas vezes o João pode ter precisado e eu estava trabalhando, né? Sim. Só que hoje também, aí fazendo... Mas aí, qual que é a formação dele hoje? Se você vê o seu filho hoje. Bom, meu filho, graças a Deus, tem 25 anos, está formado, já fez a primeira graduação. Está formado, se formou ano passado, no começo do ano passado. Hoje, meu filho é policial militar, né? Há 4 anos já. Então, assim, dentro daquilo que eu me esforcei e pude fazer, ainda que com pouco tempo, eu acho que eu fiz o melhor que eu pude. E eu falo isso, assim, de forma muito tranquila, né? Graças, logicamente, ao todo o auxílio dos meus pais na criação, dentro daquilo que eu pude proporcionar para ele, que o pai dele pôde proporcionar para ele mesmo estando distante, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de grande parte das famílias, né? Que muitas vezes, de forma desestruturada, essa criança cresce solta, né? Sem muito parâmetro, cresce, se torna um adolescente também um pouco preocupado, um adulto também que vai levar isso para a próxima família que ele vai construir, né? Ele vai resgatar aquilo que ele tem da infância, porque, querendo ou não, nós somos espelhos daquilo que nós tivemos como educação. E, realmente, isso vira um looping e só piora, porque das gerações que a gente tá vendo que estão vindo, um exemplo prático, né? Quando eu era criança, nós não podíamos levantar da mesa enquanto meu pai não terminasse de jantar ou de almoçar. Se fôssemos a um restaurante, nós não podíamos levantar da mesa. O meu filho não é da geração do celular, né? Na época do João pequeno não tinha. O João podia levar o quê? Um brinquedo na mesa. E também não podia sair e ficar correndo para lá e para cá. O que a gente vê nos restaurantes hoje? Todas as crianças, né, com um celular para os pais poderem comer quando não estão correndo para lá e para cá. Talvez seja até pelo amor de Deus, essa é uma análise muito particular minha, tá? Dentro da minha realidade. Não estou dizendo que esteja certo ou esteja errado, não estou fazendo juízo de valor, né? Com relação a quem tem
determinado comportamento, se faz uma coisa ou outra, não é nesse sentido, mas tentando traçar um paradoxo dessa situação, que eu venho de uma criação completamente diferente da que eu dei pro meu filho, mas por quê? Se eu não trabalhasse, né? Então, mas eu falo isso porque, de fato, hoje qualquer coisa que a gente fale pode virar algo muito ruim, distorcer completamente. Exatamente. Mas também acredito que é baseado na nossa experiência. Eu falo também sim. pela minha experiência. Sim. Então, igual o Mar, ele fala isso muito bem. Ele teve a figura do avô muito presente. E assim, ele poderia ter tido tudo? Poderia. Mas o avô, ele ainda brinca, ele fala isso muito bem, né, amor? Não é que... ele não deu peixe, ele ensinou ele a pescar. Então, assim, e o Má também fala um pouquinho, amor, sobre isso, da questão da religião dentro da família. Eu acho que tudo isso influencia para essa formação de gente nova. Eu acho que essa falta de estrutura também é muito religiosa. Eu acho que é um conjunto de fatores. E aí também, baseado na minha experiência. Eu acho que tem os dois lados, mas eu acho que essa desestrutura é como um todo. Eu não acho que é pelo fato da pessoa, por exemplo, você fala assim, eu trabalhei demais. Mas isso também serve como uma inspiração para quem está pro filho, né? Eu acho que o fato, talvez, da pessoa não ter uma iniciativa é talvez por ela ter tudo ali de mão beijada. Não é, amor? Sim, com certeza. Eu acho que o crescimento profissional vem desde a criação até os momentos de hoje, né? Criação é importantíssima, mas a pessoa, por exemplo, que tem o pai, sei lá, que bebia muito, é um exemplo, que infelizmente é um problema familiar. Aquele filho, ou ele pode pegar o exemplo para o bem ou para o mal, né? Eu acho que vai depender muito da percepção dele de vida, do mundo, né? Do que ele vai querer para a vida dele. Não, meu pai bebe, eu vou beber. Ou não, meu pai bebe, eu não quero isso para minha vida, porque eu sei tudo que essa bebida fez ele sofrer, que fez a minha família sofrer, eu vou mudar o caminho, né? Então, isso vem mudando, acho que a cada dia, né? Acho que a criançada de hoje, ela está mais alerta para essas questões. Eu acho que... E principalmente dos nossos negócios, a gente tem falado de crescimento, né? Falado de evolução dentro dos nossos negócios, mas tudo tem que ser algo muito estratégico, né? Muito bem fundamentado, né? Com as nossas raízes, com o nosso coração, né? No nosso negócio mesmo, a gente fala, nossa clínica tá legal, tem que melhorar muito, a gente se enxerga ainda voando altos voos, né? Em altos ares. Mas nada foi por acaso, não foi sorte, foi muito trabalho, beleza, muito trabalho. Mas foi um trabalho também estratégico. E eu vejo, trazendo um pouquinho da intenção do podcast, a parte jurídica como um dos pilares que sustenta essa base nossa de crescimento, né? É o jurídico, a gestão, a contabilidade, a gente está no verde, não está devendo funcionário, ter um bom relacionamento com pessoas, né? Então, eu queria até que você comentasse um pouco sobre esse pilar jurídico que é tão importante dentro do nosso negócio, né? A importância de você ter um termo de prestação de serviço, um termo de consentimento livre esclarecido, um contrato com o seu paciente, onde ambas as partes, às vezes os pacientes pensam que o contrato é para tirar alguma coisa deles, né? E muito pelo contrário, o contrato acaba muitas vezes auxiliando, podendo dar um maior respaldo, respeito ao tratamento que está sendo oferecido, né? Então, hoje é um dogma assim que as pessoas não têm essa visão da importância da gente estar embasado juridicamente no nosso negócio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está se formando agora, esses profissionais que estão abrindo sua clínica, né? Às vezes acha, nossa, não tem condições agora financeiras de arcar com isso, mas muitas vezes é a mesma coisa que a gente fala do seguro, que é um outro pilar, seguro de responsabilidade. Você só usa quando você só vai precisar quando você não está pagando, né? Não dá para pensar na hipótese de você ter uma empresa hoje e você não estar munido, né, principalmente da segurança, que é você ter uma boa contabilidade, uma boa assessoria jurídica, um banco de confiança, um seguro, dependendo da área, né? Que o seguro de responsabilidade civil ainda que não seja uma coisa tão nova, mas é muito pouco difundido ainda.
Muitos profissionais não têm nem noção do que é, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu falei, nossa, mas como que vai funcionar? Porque, imagina, tem seguros aí com apólices de R$500 mil. Quanto que não vai custar isso por mês para eu poder, de repente, sugerir isso para um cliente? Aí o cliente vai dizer, mas você vai me arrumar mais uma despesa, mais uma... Só que a gente não pode pensar por esse lado, né? Só para ter uma ideia, né? Para quem está assistindo. Um processo hoje de danos morais. Por exemplo, o coleguinha foi lá, foi fazer uma extração de dente, extraiu o dente, extraiu um pedaço de osso junto, o paciente teve uma hemorragia, por mais que não seja problema assim causado por ele, que ele não tenha a intenção, né? Ele pode sofrer um dano moral. Um processinho desse hoje vale em quanto? Nem dano moral, nem só o dano moral, né? O próprio prejuízo em si, né? O Código Civil, ele diz que todo aquele que causa prejuízo a outrem, ele tem o dever de reparar, né? Então, aí, nesse caso, poderia entrar o dano moral, o dano material, o dano estético, enfim. Dependendo da gravidade, e são somados, né? São fatores somados. Então, eu posso chegar numa ação de R$100 mil. Então. E uma ação de R$100 mil procedente, dependendo do estabelecimento que responder, vai quebrar. Quebra. Porque ele não vai ter condição de arcar com isso. E ele pode parcelar em 1 milhão de vezes R$100 mil? É complicado, Juridicamente falando, quando a gente tem uma sentença, né? Quando o juiz profere uma sentença e fala assim, ó, fulano, nesse caso aqui, você, né? Falando num português mais tranquilo, você perdeu e você vai ter que pagar para o João R$100 mil. Vamos pegar esse exemplo aí e colocar numa situação bem drástica, né? Não, porque, querendo ou não, R$100 mil também é uma ação de dano valorosa, né? O valor tá ali. Ah, mas eu não tenho condição de pagar, eu não vou ter, não vai ter como, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender meu carro, vou ter que fechar minha clínica e tal. Se o credor, que é aquele que tem que receber, né? Se de repente o devedor falar, olha, eu posso pagar em 100 parcelas de X e o credor aceitar, é uma situação, né? O juiz, ele não pode imputar a responsabilidade de pagar, ó, você vai pagar tanto, você vai pagar tanto. A gente tem dentro do código da legislação uma forma de pagamento. Salvo engano, você paga 30% e depois é um parcelamento que a própria lei estipula, né? Você paga 30% do valor da sua dívida e depois você parcela o montante em 6 vezes. Isso está dentro da lei. Mas qualquer coisa fora isso, diferente disso, eu vou ter que entrar em negociação com o meu credor. Então, eu vou dizer, ó, é o seguinte, ele deve, ele sabe, mas ele não tem condição de pagar à vista. Posso pagar isso em 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes? O credor vai dizer que sim ou vai dizer que não. Se ele disser que não tem o que fazer. O advogado vai buscar patrimônio do devedor, vai vasculhar a vida inteira dele, bloquear vai... a conta, bloquear a conta, bloquear bem, vai ele pedir... quebra. Então, dependendo da situação, e aí você fala, nossa, mas preciso pensar numa coisa dessa? Precisa. Né? A gente está falando de um dentista, a gente tem casos aqui em Piracicaba sobre erros médicos de cirurgiões, por exemplo, que também hoje respondem judicialmente por problemas em cirurgias estéticas. Um engenheiro, ou um empreiteiro, ou um arquiteto não, mas um engenheiro, digamos mais assim, que faz um projeto de uma casa e de repente, sei lá, Deus me livre, essa casa dá qualquer problema, soterra, como já teve casos em São Paulo de construtoras que quebraram há muitos anos atrás, enfim. É uma responsabilização que acontece. Mesmo a gente, como advogado, eu posso ter seguro porque amanhã ou depois eu vou entrar num processo grandioso. E por qualquer problema o meu cliente perde, eu tenho a mesma faculdade que vocês teriam de ter esse socorro financeiro, digamos assim. Então, muitas vezes, o custo dele nem é tão alto se eu for pensar no feedback que isso vai me trazer positivo. Na paz, né? Deitar a cabeça no travesseiro. Porque, igual eu falei, muitas vezes a gente é humano, a gente erra. Não tem jeito. Eu erro. Eu, com 10 anos de formado, com uma experiência em cirurgias, acho que uns 2 anos atrás, fui fazer uma extração de um dente, clínica nossa, particular, né? Com todo o tempo, material adequado, fraturou uma broca e essa broquinha foi para dentro de uma cavidade que se chama seio maxilar. Pera lá, vamos resolver. Meu Deus. Seu fulano, aconteceu isso, aquilo.
eu vou fazer tal procedimento já para resolver seu caso, tudo bem? Claro, doutor, não tem problema nenhum. Feito o procedimento, caso resolvido, acompanhado, todo respaldo. Beleza. Outro caso, em São Paulo, chegou um paciente, uma senhora, com implante totalmente fora do osso, para a gente fazer o dente. O implante totalmente fora, na gengiva. E ela nem sabia. O profissional viu que estava fora da gengiva. Entendeu onde eu quero chegar? Então, muitas vezes, o cara faz de malandragem. Ele não avisa o paciente. Então, ela está processando o dentista, com razão. Não tiro a razão. Então, são casos e casos. Nós trabalhamos com uma área que não é exata, mas a gente tem que saber resolver os nossos problemas ou indicar. Eu recebo indicações inúmeras de colegas para resolver pepino, resolver dente que não conseguiu tirar. Certíssimo, não é feio você falar, não estou conseguindo resolver, eu preciso esconder o problema, é pior, né? Então, é isso que eu sempre falo. A gente precisa indicar quando não sabe, né? Quando você recebe uma ação que não é da sua área, você vai indicar para o colega que é da área. Com toda certeza, né? com toda certeza. Então, isso tira, quando o juiz vê lá na frente que o perito vai avaliar a causa, ele vai falar, pô, mas ele tentou, ele foi homem, ele foi mulher o suficiente para tentar resolver o caso, encaminhando ou resolvendo. Então, isso é muito importante também na visão geral do problema, né? Para a gente resolver. Ainda que você, muitas vezes, consiga, perceba a falha ou o problema que ocasionou e você mesmo consiga resolver ali, explicando muitas vezes para o paciente o ocorrido, e a própria pessoa entende, primeiro porque é nítida a boa-fé em querer resolver, né? Você não vai querer que esse paciente faça aí uma propaganda com certeza ruim, não. Fui no Dr. Matheus, nossa, o Dr. Matheus fez uma caca no meu dente, olha, horrível, péssimo profissional. Matou você profissionalmente por uma indicação aí de uma outra pessoa. E nós somos, tanto os advogados quanto vocês, dentistas, nós somos pessoas que somos indicadas. Nossa, preciso de um dentista bom para fazer implante. Nossa, olha, eu conheço o Dr. Matheus, fez na minha mãe, fez em mim, né? Ah, preciso de um advogado, preciso de um ginecologista, preciso de um pediatra, preciso de um oftalmologista. Então, normalmente é por... Né? É um exatamente, vínculo, é aquilo que eu falei no começo. A gente leva esse bom profissional para nossa vida, pro resto da vida mesmo. Lógico, ninguém vai no dentista todo mês, né? Mas tem que fazer limpeza, né? Tem que fazer manutenção e tal. Mas, não, eu sei que quando eu precisar é naquele profissional que eu vou e tá tudo certo. E lá eu me sinto bem, me sinto tranquila. Mas não está livre de acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, né? Aí a gente vê a percepção do tão quanto o profissional é bom em assumir que, de repente, houve uma falha e ele tá tentando resolver, ou se ele simplesmente vai colocar panos quentes em cima daquilo, vai despachar esse paciente e um outro profissional, se for um bom profissional, vai ver e vai dizer, olha, eu não tenho condição, que nem você falou do caso do implante, né? Imagina, você chega com um pino fora do lugar, precisa colocar um dente. Eu sei como isso funciona, porque eu fui paciente do Dr. Matheus, então, né? Posso falar, sei mais ou menos como é que funciona, e chega lá, tá fora do lugar. Você não vai colocar, porque você tá assinando embaixo um erro de um outro profissional. Exatamente. E assim como o Má falou que teve esse profissional que fez essa cagada, também na parte do direito também tem maus profissionais. Então, também não adianta, o que eu vejo muito acontecer lá na clínica... e aconteceu esses tempos, a paciente chegou, queria fazer um implante com o Matheus. O valor é X. Ah, tá muito caro. Tudo bem, foi procurar uma outra clínica. Soraya, passou uns 3, 4 meses, ela voltou. Porque onde ela fez deu problema. E aí ela veio para quem arrumar? Pro Matheus. E ainda assim, ela achou caro de novo. Só que agora ele estava arrumando uma cagada que foi feita. Eu costumo falar que o retrabalho ele deve custar 2 vezes o valor do trabalho. E aí, aí a pessoa ainda teve a coragem de falar assim, mas lá não ficou mais barato. Meu amor, então volte lá onde a pessoa fez a cagada em você. E eu acho que no direito também é muito isso. Às vezes a pessoa quer, eu preciso agora fazer um contrato, vi que é importante. Aí o advogado A custa, um exemplo, bem hipotético, tá? R$100. O B custa 10. Ele quer o de 10.
Porque ele não entende, às a vezes, a importância. A gente tem uma tabela de honorários, né? Que a OAB todos os anos faz a devida atualização e a gente se norteia por aquilo, né? Que eles apresentam pra gente. Mas a gente sabe que existem profissionais que trabalham aquém daqueles valores, né? Então, muitas vezes, e a gente já aconteceu isso por N oportunidades no escritório, inclusive com uma advogada parceira também que eu tenho, do cliente chegar e falar pra a gente explicar toda a situação, né, como que vai resolver, como que seria a melhor forma de resolver o problema, né? Então a gente explica e aí passa o preço, aí fala assim: "Ah, mas eu já estive num outro advogado e ele falou para mim que dá para fazer a mesma coisa que você tá falando, ou ele tem um outro caminho, mas ele cobra Y". Muitas vezes nem tá cobrando Y, tá? Mas é uma forma dela tentar jogar ali para conseguir. Só que assim, a gente sabe o quanto custa o nosso trabalho, né? Porque se é óbvio, se eu for chegar lá na tua clínica hoje e quiser fazer qualquer coisa, e você perguntar quanto que você quer pagar, eu vou dizer que eu quero pagar R$1. Ué, não quero pagar nada, quero de graça, quero por um valor ínfimo, né? Eu não posso mensurar quanto vale o seu trabalho. Se eu acho caro, não cabe dentro do meu orçamento, eu agradeço, vou procurar outro profissional. Agora, eu não posso querer medir com a régua, a minha régua com a régua do outro colega de profissão, né? O que a gente não pode, muitas vezes acontece, o que é? É uma deturpação daquilo que deveria acontecer. Aqui em Piracicaba nós temos, por exemplo, muitas clínicas populares, que são clínicas voltadas para o atendimento do pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco inferior. Então, essa parte de implantes que a gente sabe que é caro, que fazer um implante hoje não é uma coisa barata, mas é uma solução que você tem para o resto da vida. Então, se você for colocar na ponta do lápis o custo-benefício disso, é muito melhor do que uma prótese, por exemplo. E eu posso falar um pouquinho desse assunto, porque minha mãe era protética, então eu entendo um pouco, né? Um pouquinho só. Então, assim, é lógico, em um lugar vai custar 10, o outro vai cobrar 2, não querendo menosprezar o trabalho do 2, mas pera lá, eu conheço essa clínica tem algum tipo de reclamação, tem ações judiciais, tem bons profissionais, Porque hoje em dia a gente precisa pensar nisso também quando pega um prestador de serviço. Chegou um cliente no escritório dizendo: olha, eu vim aqui conversar com você, tal, mas assim, eu sou o cliente do Dr. Fulano de Tal. Só que o Dr. Fulano de Tal, eu andei tendo referências ruins dele, de algumas coisas, tal, então eu tô querendo mudar de profissional. Eu não vou falar, não, o outro profissional é ruim, isso, aquilo, outro, tá? Eu não tô acompanhando, não sei o que tá acontecendo com esse outro profissional, eu tô recebendo esse aqui, vou tentar dar o meu melhor, obviamente, para eu ganhar aquele cliente, óbvio. Mas sem colocar em questão o trabalho do outro profissional. A única coisa que realmente a gente percebe é que é o quê? É um desrespeito a até um nível de valoração de trabalho aí. Se uma clínica cobra R$15 mil no implante e nem tem uma margem de lucro tão grande, porque o próprio material utilizado, tudo é muito caro, e a gente sabe que tudo que envolve odontologia, essa parte de material, de aparelhagem que vocês têm, principalmente o que é muito moderno, é muito caro, né? É um investimento alto que vocês fazem. Como que eu tenho um outro profissional que vai apresentar o mesmo trabalho por um valor, às vezes, 5 vezes menor, muitas vezes com 40 prestações, enfim. E aí, normalmente, esse tipo de paciente faz o quê? Vai no mais barato, acontece o que aconteceu com vocês. E é isso que eles, às vezes, não entendem. Que tem toda uma estrutura por trás, desde o conhecimento. Então, por exemplo, hoje, como o nosso carro-chefe é o implante, a gente fala do Matheus. O Matheus, ele é especialista em implante, ele é especialista em disfunção, ele é especialista em buco, ele já tem sem brincar, de mais de 30 cursos realizados, falando por baixo. Fez agora recentemente mais 3 cursos de aperfeiçoamento dentro da área dele. Já foi para fora do país. Tudo Então, é um custo, né? Olha o tanto de investimento Tem que contabilizar na educação dele para ele dar o melhor para o paciente. Depois a gente fala no investimento da estrutura, depois a gente fala no investimento do time para oferecer o melhor. Sim. Na tecnologia, óxido nitroso, para a pessoa não sentir dor, tem anestesista, além do material. Então, às vezes, a pessoa quer comparar o valor que a gente cobra hoje com uma clínica que
geralmente não tem como oferecer o mesmo material que a gente, porque a gente sabe que bons materiais ainda custam caro, não tem como. Às Né? vezes não são nem, vocês têm Não que são nem importar, nacionais, né? exato. São importados. E aí eles querem, mas a clínica, pelo mesmo procedimento, cobra X. E aí hoje, infelizmente, o que a gente mais faz é o quê? É o retrabalho. Porque aí ele volta, ele paga mais barato, mas daqui 2, 3 anos ele tem dor de cabeça. E eu falo, gente, é melhor você não fazer. Guarda então, se organiza, para a hora que você fizer. Não que a gente é o único profissional dessa, não, longe disso, tem outros bons profissionais. Mas fazer com alguém que de fato te dê toda essa segurança, te dê toda essa estrutura, esse respaldo e principalmente o conhecimento. E quando a gente também fala dessa questão da sua, é isso. Então a gente percebe que tem muitos advogados também muito bons, mas tem outros que também não têm, às vezes, o conhecimento que você tem. E a pessoa está procurando o preço, só o preço, não é a qualidade que vem por trás, é o valor. Ou então vem assim, a gente cobra consulta, obviamente, porque é aquilo que você falou, a gente tem um escritório, a gente tem uma sala de reunião bacana, que E você o vai seu sentar tempo, o teu né? cliente. Que é o mais valioso. Você está sentado ali, você vai ouvir todo o tempo, você tem todo o tempo. Eu costumo falar que meu cliente ele tem horário para entrar, mas ele não tem horário para sair, porque muitas vezes tem cliente que vai falar 15 minutos qual é o problema dele, é extremamente direto. Ó, meu problema é esse, eu quero saber qual é a solução e o custo. Aí você pega e tem aquele que vai conversar, que vai falar, que tem toda uma parte psicológica também no atendimento, então demora, né? Então você cobra a consulta ali pra, né? E aí ele vira e fala assim, tá, mas só que assim, ó, o advogado do primo do irmão do meu amigo falou que no meu caso, dá pra fazer desse jeito, que em 6 meses resolve. Eu vou olhar pra esse cliente e vou dizer assim, então foi o seguinte, eu não tenho essa previsão que esse advogado tem. Então, se você tem, poxa, Que bom, faz lá. Dá trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito e que pra gente que é profissional autônomo, ela é muito válida, que é assim, ó, a gente precisa aprender a demitir cliente. Sim. Porque, às vezes, aquele cliente, a dor de cabeça que ele vai trazer pra você Muito grande. não vale o que ele vai pagar no teu trabalho, né? Voltando a falar um pouquinho, puxando um pouco o gancho da minha criação. Na época que eu era criança, até 8 horas da manhã, a gente atendia telefone, né? Não tinha celular naquela época, era só telefone fixo. Depois das 8 da noite, se o telefone tocasse, eu precisasse ligar para alguém, era em caso de emergência, né? Alguém morreu, tá infartando, sei lá. Hoje, com o celular, Não falta... a gente não tem vida. Não. É sábado, domingo, madrugada, feriado, entendeu? Inclusive a TIM, quem dirige a TIM está assistindo esse episódio, eu vou processar vocês, viu? Não aguento mais receber ligação vendendo plano. Viu, Soraya? A advogada aqui tá só prestando atenção. Porque hoje as pessoas perderam esse norte. Então, o teu atendimento, ele ultrapassa, no caso de vocês, né? A cadeira Não, a da Soraya, clínica. quando vê um sou lá no WhatsApp, acho que ela fica doida já. Eu falo que o WhatsApp não é de Deus, né? Quem criou o WhatsApp não foi Deus, porque Deus teria feito de outra forma. Porque tem dias que realmente é assim, fora da realidade. E aí, as pessoas acham que você tem que estar a tempo e à disposição. É lógico, né? Vou ligar para um dentista, olha, caiu um dente, né? Uma urgência. Sofri uma fratura, é uma situação, né? Vocês têm que correr e tal. Agora, o paciente tem tudo lá certinho. Aí ele liga para você num sábado, 4 horas da tarde, você tá num churrasco da tua família, né? Num momento totalmente... eu tô ligando para perguntar se eu posso passar tal coisa. Aí você percebe que é uma coisa completamente desnecessária para aquele momento. Aí você fala, duro que você não responde. Mas isso, querendo ou não, é culpa do dentista também. Eu já fui assim, recém-formado, passava contato para todo mundo. Qualquer coisa você me liga, né? Hoje não. Quer falar com o doutor Matheus? Liga primeiro no consultório, horário comercial de tal a tal. Alguma emergência, vai para o hospital. Está sangrando, vai para o hospital, vão chamar o responsável para fazer uma manobra hemostática para conter o sangramento, né? Mas hoje, dentro da nossa área, não existe emergências, né, muito severas que precisem falar com a gente
meia-noite, A não 1 hora ser da quando manhã, ele vai fazer uma né? cirurgia. Exato, uma em cirurgia hospital, aí é diferente. Mas aí é uma situação, Sim, né? ainda assim eu deixo, por exemplo, às vezes o Instagram. Não é o contato. Ó, qualquer coisa, manda uma mensagenzinha lá no Instagram. É porque tem pacientes Acontece, e né? pacientes. Acontece. Tem pacientes que realmente acabam perguntando demais sem necessidade. Então, eu prefiro hoje já não passar o contato particular. Eu deixo lá aberto o Instagram. Se for alguma emergência muito severa, coloca lá no Instagram. Esses dias mesmo fizemos um siso. A menina estava com umas dúvidas, mandou lá num domingo à tarde, respondi numa boa, dúvidas pertinentes, você percebe que a pessoa estava em dúvida mesmo, né? Respondido, acabou o problema, no outro dia ela estava na clínica, foi avaliada. Aí quem tá ouvindo a gente tá Né? perguntando assim, mas o que seriam dúvidas pertinentes? Por exemplo, o que comer? Estou comendo tal coisa. Não, é que ela estava com inchaço Tava com também, inchaço. né? Posso tomar uma medicação mais invasiva? Porque essa medicação que você passou não está tirando minha dor. Ótimo, perfeito. São né? perguntas, e seria uma pergunta que, obviamente, você não respondeu, deixar para respondê-la na segunda-feira, Sim, sabendo ela que a pode menina tá piorar com o dor, caso, lógico. né? O problema todo é que no final das Bom contas a gente senso, acaba né? generalizando. Por causa de alguns. É igual, eu gosto de ter o contato particular no meu profissional, né? Então, por exemplo, outro dia a gente foi levar a Nina no veterinário. Eu gosto de ter o contato do veterinário, mas é isso, é o bom senso. Eu vou chamar ele no momento que realmente for apropriado, ou uma emergência. Agora é que por conta de alguns, a gente infelizmente acaba tendo que deixar meio padrão, porque tem gente que faz isso igual você falou, são dúvidas, às vezes que, eu, sei lá, preciso fazer a minha limpeza. Você já vê um horário aí pra mim? Um horário que não é necessário ali naquele momento. Então, por conta de alguns pacientes, a gente, infelizmente, acaba generalizando para todo mundo. Mas é óbvio, tem que deixar claro, tem casos que a gente, por exemplo, eu tenho uma paciente maravilhosa, que eu gosto muito dela, e a gente já percebe no convívio o perfil do paciente. Ela tem meu celular pessoal. Entendeu? Porque eu sei que se ela entrar em contato comigo é porque ela realmente precisa de mim. Então, se ela entrar em contato, eu sei que eu vou precisar Mas respondê-la. numa gama de pacientes que você tem, quantos você consegue? Há poucos. E isso vale para todas as áreas hoje. Com Poucos. certeza. Até porque tem uns que também começam a mandar bom dia o tempo todo, mensagem o tempo todo, aí não tem jeito. Não tem como. E não é por mal, é por conta da nossa rotina mesmo. Hoje, imagina, tem a gestão da clínica, avaliação de paciente, gestão da equipe, tem o podcast, tem gravação de conteúdo, tem curso. Não é por mal, é porque não dá tempo. Imagina se você fosse conseguir responder todo mundo. Você não ia trabalhar? Pra resolver o problema de todo mundo. Não, tanto é que eu costumo até brincar que trabalhar à noite é uma bênção. Todo mundo fala, mas à noite tem que descansar. Não, tem, mas só que às vezes trabalhar à noite é bom. Por quê? O WhatsApp. O povo tá dormindo subtente. Ou as pessoas estão descansando, você tem muito menos telefonemas, você tem muito menos mensagens, você tem muito menos e-mails, e aí, de repente, você tem um determinado caso que você precisa de tempo para ler, com calma, com tudo, e é à noite que você vai conseguir fazer isso. E da mesma forma que muitos profissionais, principalmente da minha área, pensam dessa forma. Com certeza. Que o trabalhar à noite, às vezes no final de semana, é muito mais tranquilo que você trabalhar durante o dia, porque o tempo que a gente perde com essa rotina administrativa de responder e-mail, responder WhatsApp, atender telefone, às vezes toma um tempo muito grande da gente. E aquilo que efetivamente você tinha que fazer, você não fez. Ou a gente costuma brincar que até 11h59 é dia, né? Porque para nós advogados, a gente tem até, se aquele prazo vence no dia... os jovens advogados não deixem para fazer de última hora. Se meu pai assistir esse podcast, ele vai me dar um sermão de meia hora depois, porque ele fala, deixa tudo para a última hora, mas é que às vezes não dá tempo e eu preciso focar. Então, você tá 6 horas da tarde até 11h59, aquele trabalho vai sair, só que eu precisei me debruçar nele inteiramente, 100%, para conseguir resolver. Coisas mais corriqueiras, que a gente já está acostumado a fazer, obviamente, saem mais tranquilamente. Mas o telefone hoje, da mesma forma que ele é uma coisa muito interessante, porque nos traz clientes, nos traz um pedido aí de consulta para fazer uma avaliação, no caso de vocês e tal, ele também atrapalha com esse lado. E por isso, aí puxando já a sardinha pro meu lado, que ainda tem hoje escritório, tem a equipe dela, mas por isso que é importante você também fazer a gestão do seu negócio. Porque hoje, eu falo, o profissional que quer fazer tudo, ele não ganha dinheiro, não adianta. Não. Hoje tem que se
trabalhar menos para você ter tempo de criar estratégias para ganhar mais dinheiro. Então, às vezes, a pessoa, o dentista, ele quer atender o paciente no WhatsApp, ele quer agendar, ele quer atender propriamente o paciente, fazer o procedimento, aí ele tem que mandar mensagem depois para o paciente, aí ele tem que esterilizar, ele tem que limpar o consultório, ele tem que gravar vídeo, ele tem que editar vídeo. Não dá. Como que ele vai ganhar dinheiro desse jeito? Não, e outra, né? Muitas vezes ele não tem nem conhecimento suficiente para tocar essa parte sozinho também. Exato. Que é uma outra coisa. Aí tá ali, matando de pagar boleto, não tá ganhando dinheiro, não sabe por quê. Ele é um exímio profissional, tecnicamente falando, mas ele não tem paciência, não tem conhecimento, não tem familiaridade com a parte de internet, por exemplo. Então, ele quer gravar um vídeo para o Instagram, quer fazer um podcast, quer fazer algum tipo de material de marketing, mas ele não sabe lidar com aquilo. Então, ele vai precisar de alguém que o auxilie. Sim. Ele pode pegar no Google um contrato de trabalho, um termo de utilização de imagem de um paciente, mas, de repente, ele não tem pormenorizado todos os riscos, por exemplo, que um mau contrato pode trazer para ele como profissional. Ele tem a parte contábil, correndo o risco aí de ser, né, de burlar Nossa, a parte de imposto, de tributos que são necessários, enfim, agora a época de imposto de renda e tudo mais, tal, que muitas vezes tem o da empresa para fazer. Ah, eu vou tentar fazer eu do meu jeito, tal, e não sai bem feito, vai cair numa malha fina da receita, alguma coisa. A gente não teve dá, um não mega dá. problema com contabilidade, né? Sem ser a nossa contabilidade atual, a gente teve um prejuízo, Soraya, que você não faz ideia. De coisas que a gente não sabia que tinha para pagar, de coisas que a gente estava fazendo na clínica com funcionário, que a gente achou que estava fazendo certo, que acho que foi um pouquinho ali naquele período que você entrou com a gente. Então, um mau contrato, ele é terrível. Igual ali você falou, é importante a gente saber demitir. Mas também, se você quer demitir, como que você demite se você não tem um contrato bem estruturado? O risco de você ter uma reclamação trabalhista é Então. gigantesco. Se você não tem um contrato de trabalho bem elaborado, você não sabe até onde que vai a função daquele profissional que está te auxiliando, e você simplesmente demite, e amanhã você recebe uma trabalhista nas costas, você não sabe nem por onde você começa. Exatamente. Então, até para você tomar essa decisão, você também tem que ter um contrato bem fundamentado. Sim, sim. Até porque muitas vezes você contrata um profissional para fazer uma determinada coisa, de repente ele está fazendo outras coisas, tá tudo caminhando, tudo indo bem. Amanhã ou depois, por qualquer razão, né, o funcionário sai, brigado ou não, porque não é a briga com o patrão, com o empregador, que vai fazer com que uma pessoa procure a justiça trabalhista, mas às vezes ele está no churrasco da família e fala, nossa, mas você fazia isso lá, viu? Você tem que processar, porque isso aí não era a sua função. Aí, às vezes, nem estava passando pela cabeça dele. Aí, quando você percebe, você tem uma reclamação trabalhista na mão, com a pessoa cobrando uma exorbitância, né, de valores. Não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, se é justo ou injusto, enfim, mas né, pensando numa análise mais assim fria de uma situação hipotética, e tá ali. Você não tem o que fazer, você vai ter que pagar. Se a hora que você leva isso para o advogado, o advogado vai perguntar, mas ele fazia isso? Mas ele fazia isso? Ele tinha formação para fazer isso? Tinha autonomia para fazer isso? Aí, de repente, você olha para o teu cliente e você fala assim, meu amigo, E nessas nessas horas, tudo que você fez assim de bom para a pessoa anulado. desaparece, né? Porque não é nada... Aí é complicado porque eu vou puxar a sardinha pro lado jurídico, obviamente, né? E eu vou dizer que realmente aquilo que a pessoa foi contratada, né? E de repente está fazendo uma coisa adversa, ela tem todo o direito judicial, né? De ingressar com uma ação judicial requerendo aquilo que é de direito. Mas, da mesma forma que a gente tem na justiça casos onde as pessoas realmente são detentoras daquele direito e a gente consegue fazer um bom trabalho e consegue o reconhecimento daquilo que ela está pedindo, a gente também tem, por exemplo, reclamações trabalhistas, onde o trabalhador só falta pedir a alma da mãe do empregador ali junto, e aí você olha e você fala, não, isso não é pertinente, isso aqui não caberia e tal. Então, a gente... Existem casos e casos, né? No caso, por exemplo, do bom gestor, do que faz o seu negócio acontecer de uma maneira harmônica, né, certa, eu acho que isso só mostra que você está indo para o caminho certo, que você está crescendo, e foi uma pessoa que se desligou ali que não era para estar presente no seu meio, né? Eu tenho até um senhor que eu já trabalhei para ele, tem uma rede de clínicas muito grande, né, espalhadas pelo Brasil,
E na época que a gente recebeu um processo trabalhista, ele virou e falou para mim, falou assim, Matheus, isso aí é só um sinal de que vocês estão crescendo, estão para o caminho certo. Vocês vão tomar o segundo, o terceiro, quanto mais vocês crescerem, às vezes vocês vão receber o processo da mesma forma. Muitas vezes não é a forma que você trabalha com a pessoa, é a índole da pessoa, é a pessoa que tem inveja, é a pessoa que vê você como um explorador, né? Por mais que a gente faça toda essa gerência, né? Inclusive a Jaque tem feito muito bem isso dessa gestão de pessoas, no contratar. Entender qual o motivo dessa pessoa estar procurando o trabalho, quais são os seus sonhos, as perguntas pertinentes, idealizadas para aquele tipo de vaga, né? E também, assim, o que eu percebi? Falha minha também. Falha totalmente minha. Então, assim, hoje eu aprendi. Provavelmente amanhã eu vou errar e vou aprender de novo. E aí eu vou errando, vou aprendendo. Óbvio, espero não cometer os mesmos erros. Mas hoje eu vi que eu precisava passar por aquilo para aprender muita coisa que hoje eu faço totalmente diferente. Então, hoje, às vezes a gente vai fazendo também não é por mal, né? Porque a gente, de certa forma, vai criando um vínculo. Imagina, a gente está 12 horas todo dia dentro daquela empresa, a gente cria uma família ali. Então, a gente vai fazendo na rotina e não é por mal. Mas o que eu também aprendi muito com a Soul, que é certo, é certo. É certo para a empresa e é certo para o empregado. Então, assim, vamos fazer tudo correto, porque por mais que a gente faça, hoje a gente é bom, amanhã pode ser que a gente não seja mais. Sim. Então, hoje eu tenho aprendido e hoje eu tenho me dedicado 90% do meu tempo para essa parte da gestão. Para quê? Para tentar fazer tudo o mais correto possível. Para minimizar os problemas. Eu costumo dizer que as pessoas não são números. E a gente não pode tratá-las como se assim elas fossem, né? Então, as pessoas têm nome, as pessoas têm história, né? Quando eu dei aula na faculdade, foram 9 anos no presencial e 2 anos depois com a pandemia de forma virtual, mas eu sempre olhei para os alunos, não como números ou não como mensalidades, mas como pessoas. Então, você consegue olhar para aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, então você sabe que ali você precisa dar uma tratativa, né? Um pouco diferente. Você tem aquele que você sabe que está indo ali porque o pai paga e ele não quer estar ali. E a mesma coisa, esse mesmo olhar, a gente tem que levar para dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Hoje em dia não dá para você fazer perguntas, e se você fosse um animal, que animal você seria? Né? Que nem eram aquelas perguntas de RH, que a gente achia que era muito engessado, tudo muito, né? Não, você tem que analisar uma série de fatores hoje, entender o contexto da vida dessa pessoa. Aí alguém pode estar ouvindo a gente pensando assim, nossa, mas ela está pensando assim numa empresa pequena. Imagina uma empresa com milhões de funcionários e tal. É muito mais fácil, obviamente, você ser visto como um número num lugar desse, só que você é humano do mesmo jeito. E a gente precisa... E falo mais, de uns bons anos para cá, a gente tem visto uma preocupação das próprias empresas em fazer com que o ambiente de trabalho seja uma coisa mais... humana, calorosa, possível. Digamos assim. Talvez não seja nem esse o termo. Né? Não é mais aquele negócio de você sentar no seu computador, que nem era antigamente, que a gente via, você senta no seu computador, digita, deu o seu horário, você pega, levanta e vai embora. Quanto tempo a gente não passa dentro do nosso ambiente de trabalho? Mas você sabe, só que eu tô fazendo um curso agora e a primeira pauta não dá para falar de negócios sem você falar de pessoas. Então, a primeira pauta de estudo é gestão de pessoas. As pessoas não conseguem gerenciar as próprias pessoas. E uma das pautas era o seguinte, o quanto o dinheiro é motivador ou não. Para algumas pessoas para outras não. Para outras o dinheiro não é o mais importante. Talvez a família seja mais importante. Então, como que você motiva um e motiva o outro? A gente estava falando disso ontem. Às vezes você está colocado num cargo que você não é para aquilo. Às vezes a pessoa é extremamente comunicativa e ela está atrás de um computador. Mas às vezes não é aquilo que ela quer. Então, como que você explora o perfil de um e o perfil de outro? Como que você deixa esse ambiente agradável? Outro dia chegou uma das meninas lá, ela não estava fazendo a função dela certa. Não estava. Estava saindo tudo errado. Cheguei e falei, fulana, o que está acontecendo? Você não é assim, você é excelente. Seu atendimento é excepcional. Ela estava com um problema na casa dela.
Como que eu simplesmente falo, ó, você tem que fazer assim e ponto final, não importa o que esteja acontecendo. Não, ela é uma pessoa. Ela veio, compartilhou o que estava acontecendo, a gente conversou, ela resolveu no outro dia, ela voltou. Como que eu simplesmente esqueço essa parte dela, da vida dela? Não adianta. Existem profissionais que conseguem deixar, eu falo que da catraca para fora todos os problemas pessoais e entram Mas na é empresa. E difícil. eu tiro o chapéu para as pessoas que conseguem fazer isso, porque dentro da minha cabeça tá tudo junto e misturado. E se eu não tô num bom dia, eu não vou estar num bom dia no meu trabalho, eu não vou estar num bom dia no treino, eu não vou estar num bom dia no meu relacionamento com os meus amigos, não vou estar num bom dia em lugar nenhum. Como o inverso também. Você falou uma coisa agora da pessoa não se encaixar. Quando eu fiz o técnico de secretariado, eu sou muito extrovertida, quase nada, né? Falo pouco, enfim. E quando eu fiz o técnico de secretariado, eu fui fazer uma entrevista de estágio para uma clínica de psicologia, que só trabalhava a secretária e a médica. Fizeram lá um monte de perguntas e sentamos todo mundo em roda e tal. E quem ganhou a vaga foi, né, para aquele estágio, foi a menina mais quieta que tinha na minha classe. Nós éramos, só da minha classe, nessa época, nós éramos em 6 tentando essa vaga. E aí a secretária da psicóloga veio conversar comigo e falou pra mim assim, eu adorei você. Aí eu falei, não adorou não me deu a vaga. Eu fiquei revoltada, eu falei, como assim? Ela falou assim, só que para esse ambiente de trabalho você não ia durar uma semana. Porque aqui somos só eu e a doutora. E a doutora, ela é muito calminha, muito tranquila. Ela falou, você ia ficar extremamente descontente aqui. Ela já percebeu E o teu aí, perfil. na própria dinâmica que nós fizemos ali, teve uma hora que teve uma dinâmica, e aí eu acabei tendo que meio que liderar, algumas meninas estavam ali, então assim, ali ela percebeu que eu não daria certo para ficar naquela vaga. Exato. Né? Ao contrário, se eu fizer, por exemplo, uma entrevista para uma vaga onde eu tenho que falar, eu vou me sair muito melhor, porque Exato. eu tenho toda essa desenvoltura. Então, às vezes, também tem isso. Você tem um determinado profissional, bom no que ele faz, só que especificamente para aquela atuação em si, ele não vai funcionar. Ou então também o inverso, você quer contratar. Sim, o inverso também. Acontece, né? Outro dia também eu tava falando com uma menina e ela falou que ela tava com muita dificuldade de contratar profissional. Aí, quando ela começou a me relatar, ela queria que uma pessoa, fizesse tudo. Exatamente tudo. Não tinha treinamento com a menina, não tinha motivação pra menina, a menina tinha 1 milhão de funções. Como que fica alguém numa função dessa? Não fica, Não né? fica. Ou vai ficar e é assim, vai fazer 50 coisas e não vai terminar 49. E aí você vai ter o quê? Como empregador, descontentamento com aquele funcionário, vai achar que ele tá aquém daquilo que você precisa, só que efetivamente, para aquilo que você precisa, de repente, daquela tarefa principal, ela é excelente. Só que você Exato. colocou tanta coisa junto que aí a pessoa não tem como, não Fica dá sobrecarregada. conta. E aí, muitas vezes, vem o quê? Uma reclamação trabalhista, porque você Exato. acabou acumulando esse trabalhador de uma forma exacerbada e não tem o que fazer. É complicado. Gestão de pessoas, eu acredito que hoje é a parte mais difícil das empresas. E as pessoas precisam de pessoas, né? Não adianta. Eu falo Quem assim, trabalha sozinho? Exato. Por exemplo, se você está numa cidade, você tem a oportunidade de viver em Piracicaba sozinha, sem nenhuma pessoa morando aqui, mas com tudo que você quiser. Você pode ir nos melhores restaurantes, você pode chegar lá na concessionária, andar de Porsche, você pode, sei lá, comprar as melhores roupas, andar no estilo, no shopping. Por uma semaninha até vai. Depois Não, mas- eu ia sentir falta. O homem não é uma ilha. O que adianta? O Não homem adianta não é nada. uma Então, ilha. você precisa de pessoas ali. Sim, Você faz sim. pelas pessoas, né? Então, se não tiver um bom relacionamento com as pessoas, você não Não, Gente, e é pensa tanto... no trabalho, quanto tempo vocês, ainda que vocês ainda são marido e mulher e estão juntos, mas imagina se vocês trabalhassem em lugares diferentes, eu sei que o Matheus viaja bastante, imagina se vocês não trabalhassem juntos e o Matheus tivesse, por exemplo, que ficar 5, 6, 7 dias por mês, sei lá, fora, Ah, não. ausente, enfim...
É muito complicado. É muito complicado. Você não é sozinho nunca. E não vai ser nunca. Não, e a gestão de pessoas não é só dentro da empresa, é com as pessoas que você vende o seu produto ou o seu serviço. Sim. Então, é tudo sobre pessoas. E tudo dentro do ambiente de trabalho que a gente tá muitas vezes muito mais tempo. Porque até tem eu li no Instagram esses dias, a gente mora no trabalho e visita a casa da gente de vez em quando. É verdade. Exato. Porque às vezes a gente chega 9, 10 horas da noite em casa, você vai tomar banho, vai comer alguma coisa e vai deitar e vai apagar. Você não vai ver que se a planta precisa ser regada, se você tá com roupa para lavar, se precisa... Não, você simplesmente vai chegar do trabalho morto, esgotado, vai tomar um banho, vai deitar e acabou seu dia. Então, muitas vezes, o tempo que a gente passa dentro do ambiente de trabalho, com as pessoas que nós temos contato todos os dias, é muito mais... Você vê muito mais, por exemplo, as meninas da clínica do que você vê sua mãe, Muito do que mais, você vê sua irmã, que você vê seus demais familiares, o Matheus a mesma coisa, porque vocês estão inteiramente focados o tempo inteiro ali. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Só que se a gente também não faz com que esse ambiente ele seja prazeroso, se a gente não faz com que essas pessoas que estão trabalhando com a gente estejam felizes dentro daquele ambiente de trabalho, que não estejam com nenhum tipo de problema, que tudo está caminhando bem... Como que a gente trabalha? Como que a gente prospera? Como que a gente consegue pensar em voos maiores, em prosperar? E outra, quando a gente prospera como empregador... Ainda mais quando a gente é pequeno e tem um número razoável de pessoas abaixo da gente, onde a gente coordena e lidera, a gente leva todo mundo junto. Todo mundo cresce junto. Não é um crescimento individual de uma pessoa só. É de toda uma equipe. Não, e é isso. Às vezes a pessoa ela quer crescer. Eu falo pra ela, tá... que você tenha um funcionário. Se essa pessoa não consegue dar conta de um funcionário, como que ela vai crescer? Aí ela tem 2. Se ela não consegue dar conta de 2, como que ela vai ter 3? Como que ela vai ter 4? Então não adianta ela, eu almejo ter 50 funcionários. Mas, você não tá dando conta nem de 2. Você não tá motivando 2, você não tá treinando 2, você não tá tendo tempo de cuidar de 2. Como você vai cuidar de 50? E tem pessoas que não têm nem noção do que é, de repente, um crescimento desse aí e não sabem nem por onde começar. Exatamente. Querer, o almejar, o crescimento profissional, ele é muito válido até... Ele é uma mola pra gente... Crescer. É lógico, todo mundo quer crescer, quer prosperar. Só que a ponto de você ter, de repente, uma clínica com 50 dentistas, você tá pronto pra isso? Efetivamente pronto pra isso? Exatamente. Você vai ter uma equipe, os braços, os braços mecânicos ali para te ajudar a gerir tudo isso, parte jurídica, parte contábil, parte técnica, pessoal que vai estar lá na frente cuidando do recebimento dos teus pacientes e tudo mais. Você vai estar pronto para isso? Você está disposto a aprender a lidar com isso? E aí você bate muitas vezes naquele negócio, não, é muito trabalho. É muito sacrifício. É muita coisa. Não, melhor não. Tá bom assim, do jeito que tá. E nem do jeito que tá bom. Exatamente. Nem do jeito que ela tá construindo tá legal. É verdade. Querer crescer a qualquer custo, hoje em dia, é muito complicado. E não dá. É por isso que eu falo, ser empreendedor é pros fortes, cara. Não é qualquer um que topa isso, porque você de fato... E claro, tá tudo bem também a pessoa que não quer crescer. Desde que ela esteja fazendo muito bem feito, o papel dela também está tudo bem. Mas você empreender e ficar nessa jornada, eu falo que é um desafio, porque você mata 1 leão por dia, todo dia. Ser empreendedor no Brasil, ele é difícil por N fatores. N fatores. Você tem a parte burocrática, pra você abrir uma empresa... Você precisa ter uma reserva financeira para você poder caminhar, pelo menos no começo, porque, salvo raríssimas exceções, todo mundo, ou grande parte das pessoas, tem dificuldade no começo, seja para arrumar uma clientela, seja para montar o próprio nome, seja para começar um negócio. Na pandemia, nós vimos a quantidade de pequenas empresas que cresceram e quebraram de pessoas que perderam seus empregos e falaram, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a escola do filho, eu tenho que pagar assistência médica, eu tenho que viver, sobreviver. O que eu vou fazer? Vou montar um negócio. Teve uma ideia, pegou a esposa, pegou um irmão, pegou um vizinho, vamos abrir um negócio. Só que aí abre sem estrutura, sem planejamento, sem ter uma noção daquilo que ele está efetivamente fazendo. Só faz. E vê o que acontece. E é o que eu falo, sou eu e o Matheus, a gente tá 2024. 2020 foi a pandemia, né? Cara, em 2020 a gente tinha acabado de inaugurar nossa clínica, sem ser agora do jeito que tá. Antes, que era menorzinha.
A gente ia acabar de inaugurar. Acabado. Tipo, a gente inaugurou dezembro, fevereiro, março, começou a pandemia. E aí os dentistas não podiam trabalhar, era só urgência. Soraya, aí as pessoas pensam, tá, e aí, como que vocês fizeram? A gente pegou empréstimo, não tinha o que fazer. A gente começou a vender lanche no nosso prédio. Eu e o Matheus, cara, era uma cena engraçada. Num apartamento de 40 metros quadrados, que era a sala com cozinha junto, a gente fazendo lanche, com a sala cheirando tudo quanto é coisa, e a gente cozinhando, e eu saindo com máquina de cartão e touquinha. Cara, a gente fez tudo pra se virar. E as pessoas falam, ai, vocês estão bem, né? Mas vocês viram que a gente passou lá na pandemia? Ninguém viu. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, vai ser tudo muito fácil, eu vou abrir, vou vir meus clientes, eu vou começar a ganhar. Cara, não vai, não vai. A não ser que você seja realmente uma pessoa fora do normal, ou que já tenha muitos clientes, assim, que você já conhece, não vai ser assim. O começo é muito difícil. Por exemplo, na minha área, eles costumam dizer que são pelo menos 5 anos para você começar a engatinhar. Sim. Por quê? A não ser que você, obviamente, seja filho do doutor fulano de tal, que é que uma você já tem pessoa uma extremamente... Mas aí é que tá. Mas aí você tá pegando aí uma carona, digamos assim, né? Sim. Não é do seu... Não é o seu mérito ali, né? Agora, você pegar, montar uma estrutura, um escritório que seja, sentar ali, muito na pandemia, muitos colegas fecharam os escritórios porque sumiram os clientes. Quem que vai pagar advogado? A não ser os que foram demitidos, muitos, né? Muitos trabalhos de muitas empresas que quebraram. Mas tivemos um aumento de divórcios também, porque os casais já não estavam mais acostumados a estarem tão próximos, né? Então, houve um aumento crescente dos divórcios na pandemia. Mas a grande maioria quebrou, a ponto da gente abrir o escritório para colegas poderem atender, porque eles ficaram sem estrutura física. E é aquele negócio, você vai estender a mão numa situação dessa, você vai ajudar um colega, óbvio que vai. Exato. Né? Isso é uma coisa que a gente faz lá no escritório e faz até hoje, tem colegas. Eu estive, semana passada, na segunda-feira agora, na entrega das carteiras para os novos advogados que passaram no exame da ordem. E, por coincidência, o irmão de uma amiga minha, que é nutricionista, tinha acabado de pegar a carteira, né? E aí eu fui dar os parabéns para ele e tal, e entreguei um cartão e falei para ele, olha, eu não sei se você já tem escritório, seu know-how de clientes e tal, mas, se você precisar de algum lugar para atender, o escritório está à disposição, se tiver alguma coisa que a gente puder ajudar, se tiver alguma dúvida e tal. Aí o pai dele ficou olhando para mim, assim, com uma cara assim, gente... Mas por quê? Porque quando eu consegui a minha OAB, eu tive quem fez isso por mim também. Sim. Eu tive para quem me socorrer numa situação de necessidade, né? Então, graças a Deus, eu falo que o meu começo não foi tão tortuoso, porque eu vinha trabalhando para um advogado já, então eu aprendi muito até conseguir efetivamente tirar minha OAB, mas não é fácil, né? Não. E na pandemia, foi muito triste ver a quantidade de profissionais que infelizmente quebraram, literalmente quebraram. Acredito que dentistas, como advogados e como vários outros autônomos, né? E a quantidade de pequenas empresas, disseram que Piracicaba é uma das cidades do estado de São Paulo, eu ouvi esses dias, que mais tem trailer de lanche. Ah, é? Porque não fala isso pro Matheus, eu não. Acredito, eu acho que, na verdade... Se ele descobrir que tem mais lanche do que ele já conhece, meu Deus. Porque na verdade, não tem nenhum dado científico isso. Isso foi numa conversa, uma colocação que fizeram pela quantidade de trailers que a gente tem. E muitos deles surgiram na pandemia. O pessoal pegou e falou, não, vou montar alguma coisa, porque eu tenho aluguel para pagar, tenho, despesa. Não, e pior, né, que o lanche, o Matheus cozinha muito bem. A Su foi lá. O Matheus cozinha muito bem, o Matheus cozinha. Cara, e foi engraçado. Sucesso, Que o lanche fez tanto sucesso que aí a gente teve que parar, porque aí depois a clínica começou a voltar, a gente podia atender urgência e tudo mais. E aí o pessoal começou a pedir um lanche de novo. E aí eu falei, não, agora já deu, porque essa casa ficou cheia de gordura, não tem mais jeito. Foi só um período. Foi só um período, vou mandar no nosso grupo lá do jurídico, lá assim, os meus honorários desse mês, mais um lanche do Matheus, vai ter que fazer um lanche pra mim. Cara, e ele fazia um hamburgão, assim, enorme. Nossa, era muito bom. É. Eu lembro que parecia... Você já assistiu Masterchef?
Soraya, parecia MasterChef. Tinha hora que o pessoal tava batendo na porta tipo, era o último molho verde que ele tinha que acertar, porque se ele não acertasse, não ia ter molho verde. Cara, hoje é engraçado, no momento foi Hoje a caótico, gente foi ri. desesperador. Não, agora Mas vocês é imaginam, gostoso. né? Vocês tendo acabando de inaugurar a clínica. Não tinha de onde tirar. Não tinha o que cara. fazer. Ou a gente se virava do jeito que tinha, ou a gente poderia ter quebrado. Então, imagina, a gente colocou todo o dinheiro que a gente tinha para inaugurar. E aí veio a pandemia. O que a gente faz agora? A gente se virou, tinha que vender lanche. Fazer o quê? Não, gente, Não é? e além de não ter nenhum demérito isso, quantas e quantas outras pessoas não tiveram que arrumar uma segunda coisa Sim. pra fazer pra... E quantas pessoas não fizeram nada? Pois é. Não é? Às vezes por ego. Tipo, ai, eu vou vender lanche. Eu preciso manter meu negócio. Se eu tiver que vender qualquer coisa na rua, eu vou fazer. Nós tivemos também uma fase na pandemia de não poder abrir os escritórios, né? A OAB estava fiscalizando, porque a ordem que era, né? A gente tinha um decreto, a gente tinha uma orientação normativa de que não poderiam abrir os escritórios. Então, não tinha o que fazer, né? Graças a Deus, nessa época eu já tinha as empresas, então as empresas continuaram e aí duplicou o meu trabalho, porque precisou se demitir Nossa, funcionários, enfim. Eu acabei trabalhando muito, mas é assim que eu me matei de ganhar dinheiro na pandemia, não. Atendemos vários clientes que chegaram lá e falaram assim, ó, fui demitido, a empresa falou que não tem dinheiro para pagar, tipo, não tem nada para receber. Nossa. Aí você entrava com a ação pro trabalhador, a empresa tinha quebrado. Ai, é O complicado. coitado do dono da empresa também não tinha o que fazer. Que também quebrou, devendo fornecedor, devendo trabalhista, devendo uma série de coisas, também não tinha como, entendeu? Foi uma situação muito complicada. O que mais eu lamento nessa época, principalmente, né, logicamente, todas as vidas que foram perdidas, infelizmente, mas a quantidade de pessoas que profissionalmente se desestruturaram e hoje, 3 anos depois, né, que ainda 21, ainda tivemos ainda reflexo da pandemia, não conseguiram se reerguer. É. Sim. Não conseguiram se reerguer. E, assim, estão carregando dívidas ainda daquela época e não olham para frente e não conseguem nem pensar em como fazer, assim, por onde que eu começo, né? Por onde que eu começo para tentar voltar a ser o que era antes. Então, assim, muitas empresas que fecharam, enfim, pessoas que perderam seus empregos. Foi uma situação de calamidade, assim, muito, muito triste. Mas é o que eu falo, também tirar um aprendizado disso, né? Igual, óbvio, a gente não ia imaginar que a gente ia pegar o dinheiro que a gente tinha, investir e ia vir uma pandemia. Mas é também estar preparada a essas outras coisas. E não só a pandemia, igual o seguro que a gente falou. Exatamente. É estar preparada, a gente não quer usar, mas a gente precisa estar preparado. É o que eu falo, é que muitas vezes a gente escuta, né, de alguns colegas comentando, mas precisa ter um X guardado para começar um negócio no pior cenário, tá? No pior cenário, no melhor cenário, porque no pior você tem que triplicar esse valor que você vai ter guardado, porque você não sabe como é que vai ser o teu giro nos primeiros 6 meses. É. Você vai ter condição de se sustentar? Se não aparecer... Eu Ninguém. costumo falar assim, ó, não apareceu um cliente na sua empresa, você tem dinheiro para pagar suas despesas no mês que vem? Porque se você não tiver, Mas aí é pera o um quê? pouco, vamos repensar. Falta de gestão. Exatamente. Aí vocês me Exatamente. contratem que eu ajudo. Pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente nós temos horários passou, a cumprir, gente, passou muito Muito rapidinho. rápido. E, então, agradecendo mais uma vez, só tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados ao final de cada episódio. É como que eles se enxergam o seu negócio, que seja daqui 10 anos, né? Você vai estar vendo esse vídeo aqui no YouTube, não sei nem se vai existir o YouTube daqui 10 anos com essa inteligência artificial Pois evoluindo mais de uma isso forma tão ainda. grotesca, né? Como que você enxerga a advocacia nos atendendo, né, nos relacionamentos junto com os demais odontologia, os demais serviços, né? Você acha que vai ter uma conscientização? Você acha que é daqui para água abaixo? Como você enxerga a advocacia nos oferecendo tantas oportunidades assim de gestão, né? Oportunidades da gente ter segurança, né? Daqui 10 anos, como que vai ser isso? Nossa, 10 anos tá aí, né? A gente acha que é uma coisa muito longe, mas... Eu sou muito positiva, assim, nesse sentido. Eu acredito, sim, num avanço da informática, maior ainda. Agora,
recentemente eu fiz um artigo falando sobre o uso da inteligência artificial dentro do direito de família, que é um ramo do direito, que é um ramo muito delicado, porque a gente não lida com contrato, a gente não lida com burocracia, a gente lida com pessoas, com sentimentos, com tudo mais. Então, tão quanto a inteligência artificial não vai, de repente, engessar decisões, Robotizar. exatamente, né? Então, eu costumo dizer que assim, ó, daqui 10 anos os advogados ainda vão existir, e eu quero muito acreditar nisso, e o direito vai continuar sendo necessário, porque a sociedade não consegue funcionar sem leis, sem normas, sem nada. As profissões precisam disso, a vida em sociedade precisa disso, o mundo precisa disso, a política precisa disso, né? Então, eu acredito que daqui 10 anos a gente pode ter a era digital, né, o crescimento da era digital como um braço, mas que isso não vai Substituir. tirar. Não, Eu também acredito não que não vai substituir. Não acredito porque... Até porque precisa ter alguém por trás para conseguir conduzir isso. Eu não acho que vai ter substituição de profissionais, essas coisas. Olha, pode até ser que de repente, sei lá, façam na área de vocês, façam um robô que consiga mexer na boca de um paciente e consiga fazer uma extração de dente. Isso é possível? Não, já existe. Nossa, então esquece o que eu falei. Já tem. Mas Já tem vamos lá. Então, mas esse aí boneco, por trás ele tem alguém automatizado. Exato, precisa de alguém para conduzir esse robô. Para planejar, para Ah, fazer... é verdade. Tanto é que nas próprias cirurgias médicas, hoje, eles já usam para determinados casos. Verdade. Realmente já existe. Mas a ponto de dizer que vai substituir, por exemplo, no caso da advocacia, eu quero realmente... Apesar que já a inteligência artificial, ela já analisa casos e, né, nós temos softwares hoje à disposição dos advogados. Logicamente que isso tem um custo para o advogado, mas que se você colocar o caso lá, ele monta uma petição para você, um determinado documento que você precise fazer dentro de um processo, uma manifestação, enfim. Mas a ponto de dizer que o advogado vai perder o trabalho dele para a máquina ou para a inteligência, eu acho muito fora da realidade isso. Eu quero acreditar que daqui 10 anos, se a gente tiver que fazer outro podcast e eu tiver que voltar nessa minha frase, eu diga para vocês assim, tá vendo? Eu falei para vocês que eu ainda ia continuar aqui, eu vou continuar assessorando vocês e vou continuar. Show. E o trabalho vai continuar. Isso aí. E para quem quer encontrar a Soraya nas redes sociais, né, seguir um pouquinho mais desse aprendizado, né? Você tem uma facilidade para falar do que você faz, facilidade professora mesmo, isso é muito bom. Como que o pessoal te acha? Olha, basta digitar Soraya Gomes Cardim, seja no Instagram, seja no Facebook, que acha o meu perfil. O meu perfil é pessoal, né? Eu tenho até um perfil do escritório, mas que eu pouco utilizo, então, assim, a melhor forma de realmente conseguir interagir comigo é pelo meu perfil pessoal mesmo. Então, se digitar Soraya Gomes Cardim, minha fotinho aparece lá. Legal. E o meu perfil é aberto, inclusive, então... Tem bastante jiu-jitsu. Tem bastante foto de jiu-jitsu, tem bastante foto de comida, de... Coisa né? boa, só coisa boa. Só coisa boa. Meu amor, seu Instagram? Então, gente, meu Instagram agora é novo, é o Gestão Magna, desse novo projeto que eu estou criando, né? Na verdade, eu já criei, mas estou implementando, que é o projeto de gestão para empreendedores, para empresas, independente do nicho. Então, ele é novo, mas sigam lá, Gestão Magna, aquele outro antigo que eu divulgava. Final do mês eu vou desativar ele. E o seu, meu amor? Meu Instagram está como Dr. Matheus Caldeirão, para quem se interessar um pouquinho mais pela parte de implantodontia, né, reabilitações, cirurgias, podem me seguir lá, tá joia? Pessoal, encerrando mais uma vez esse episódio sensacional que o tempo voou. Muito obrigado, Soraya, pela presença, né, pela sua disponibilidade. Eu acho que foi um papo assim, nada engessado, foi algo muito produtivo, né, que falamos de direito, de pessoas, de relacionamentos, de gestão. Então, foi super legal. Mais uma vez, obrigado, viu? Então, é isso aí, pessoal. Mais um programa. Agradeço a atenção de todos e até o próximo Luz, Câmera e Gestão. Tchau, tchau.